Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nossa aula será no livro de gramática e nós vamos fazer uma pequena revisão dos conteúdos dados na gramática, ok? Deixa eu apresentar para vocês a nossa trilha pedagógica de hoje. A trilha pedagógica será da página 78 a 82 e aí vai a primeira página. Na primeira página, nós vamos ler esse texto que é nome, e em seguida retirar dele palavras monossílabas, dissílabas e polissílabas. Deixa eu lembrar para você o que é palavras monossílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas um pedacinho, ou seja, só tem uma sílaba. Exemplos que não tá no texto, mas que para você entender. Palavras monossílabas são aquelas palavras como mão, pão, chão, ou seja, eu falo ela uma vez só, ok? E aí nós temos aí, ó, em que estação do ano, a palavra ano, eu uso ela duas vezes, eu abro a minha boca duas vezes, então elas são palavras dissílabas, é um exemplo. Ela é considerada uma palavra dissílaba porque você consegue falar ela duas vezes, ano. Uma forma também de identificar é batendo palminhas a cada vez que você falar um pedacinho da palavra. Palavras polissílabas são palavras que têm 4 pedacinhos ou mais, certo? Pode ter 5, 6 e assim vai. Então, isso é que você vai fazer nesse primeiro quesito. Ler o texto e do próprio texto retirar essas palavras que ele está pedindo aí, tá? E aí ele pede 2, 4 e 1. No segundo quesito, ele dá uma frase que é: a pequena andorinha voa no imenso céu azul. Nesta frase, você tem palavras dissílabas, monossílabas, trissílabas e polissílabas. O que é que você vai fazer? Vai ler a frase e vai colocar em cada lugarzinho. Palavras monossílabas, palavra que tem um só pedacinho. Palavras dissílabas, que tem 2 sílabas, ou seja, 2 pedacinhos. Trissílabas, que tem 3 pedacinhos ou sílabas. Polissílabas, que tem 4 pedacinhos ou 4 sílabas, ok? Na frase, há 2 palavras antônimas. Quais são? Palavras antônimas são palavras que dão sentido contrário. Exemplo, gordo, magro, alto, baixo, claro, escuro. Isso são palavras antônimas, ou seja, é o contrário da outra, certo? Então, você vai olhar nesse texto e vai ver qual é e vai escrevê-la aqui. No terceiro quesito, ele está pedindo para que você troque os símbolos e escreva uma palavra que é sinônimo. Sinônimos são aquelas palavras que dão sentidos parecidos, ou seja, igual e parecido, são sinônimos, ou seja, são palavras que você tem um sentido bem próximo, ok? Só muda a palavra, mas que quer dizer a mesma coisa. Depois que você identificar a palavra, você vai procurar nessas 4 palavrinhas aqui embaixo, qual dela identifica a palavra que você achou. E aí você vai sublinhar, ou seja, passar uma linha embaixo. Quarto quesito, circule os grupos em que as 2 palavras devem ser completadas com M. Você vai completar as palavras e vai identificar qual é o grupo dessas palavras que estão aí, que tem 2 palavras que completam com M, ok? Quando você encontrar, você circula. Quinto, forme palavras de sílabas e trissílabas com as sílabas abaixo. Então, neste caso, você vai ter uma infinidade de palavras. Palavras que tenham 2 sílabas e palavras que tenham 3 sílabas, dissílabas e trissílabas, ok? Então, você vai ver aí, não precisa se guiar apenas por cores, vocês podem embaralhar as cores e formar novas palavras, certo, gente? Próximo. Ordene as sílabas e forme palavras, isso é muito simples. Você só tem que botar as sílabas no lugar correto, prestar um pouquinho de atenção e formar a palavra, ok? Em qual palavras podemos encontrar ditongo e hiato? Vamos lembrar o que é ditongo e hiato. Ditongo são sílabas onde tem 2 vogais juntas que não se separam. Ou seja, quando as 2 vogais ficam juntinhas na mesma sílaba, a gente chama ela de ditongo. Quando as vogais ficam juntas, mas quando eu faço a separação das palavras, elas saem, elas se separam, a gente chama de hiato. Um exemplo de hiato é, por exemplo, baú. Baú eu separo, então é um exemplo de hiato.
Lembra disso, tá? Quando fizer a separação da palavra. Outro exemplo que eu quero dar de ditongo é, por exemplo, torneira. Torneira. O EI eu não separo. Se eu não separo, ele é um ditongo. Ok, gente? Sétimo. No sétimo quesito, pede para que você leia a tirinha e, em seguida da leitura da tirinha, separe a sílaba das palavras jornal, sempre, cachorro e problema. Aí, na letra B, ele pede para que você copie da tirinha uma palavra oxítona e uma palavra com ditongo. Ou seja, oxítona é aquela palavra onde a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é o último, certo? Última, penúltima, antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok, gente? E também uma palavra que o encontro vocálico seja ditongo, ou seja, que não se separa, ok? Então, nós temos aí 2 exemplos para ser colocados. Oitavo é acentuar corretamente o nome de cada criança. Álvaro, Mônica, Fátima, Inês, André e Jefferson. Lembra que a gente estudou ainda na aula presencial e tá aí na sua gramática os acentos agudo e circunflexo. O acento agudo, o som é aberto. O acento circunflexo, o som é fechado. Exemplo, vovô, vovó. Ou seja, quando eu digo vovó, eu abro. Quando eu digo vovô, eu fecho. Então, se eu digo vovó, o acento é o agudo, que é o tracinho. Se eu digo vovô, o som é fechado, que é o chapeuzinho, ok? Então, quando você disser essas palavras, observe essa entonação. Se é aberta ou se é fechada, se é agudo ou circunflexo, ok? E a nossa última atividade, na página 82, você vai completar os espaços com as consoantes indicadas. E aí, ele tem as consoantes já para você apenas colocar no lugar correto e do lado escrever a palavra. Na letra A, você vai escrever as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mais uma vez eu vou lembrar, oxítona, a sílaba tônica é a última, paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima. A gente conta ela de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Faz essa divisão, faz a contagem que você consegue acertar. E o 10º é para que você leia esse cartaz e, em seguida, quais palavras foram usadas, quais palavras oxítonas foram usadas nesse cartaz e por que essas palavras são acentuadas. Para você lembrar, eu sugiro a você a voltar lá onde tem falando as explicações de oxítona. E aí você vai conseguir identificar o porquê elas recebem acento. Ok, meus amores? Queria desejar para vocês um excelente início de semana. Qualquer dúvida, pode chamar a tia Tati no WhatsApp, que tia Tati está disponível para te explicar, ok? Que a sua semana, que a nossa semana seja espetacular. Um grande beijo no seu coração.